As guerras mundiais, sem dúvida, mudaram o rumo da história. Mas a pergunta que não quer calar é: por que elas realmente aconteceram? Bom, a questão é que não existe uma resposta única. E hoje, a gente vai explorar como duas visões de mundo bem diferentes, a marxista e a conservadora, olham para esses mesmos eventos e chegam a conclusões, assim, completamente opostas. Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta é tudo menos simples. Foram falhas na diplomacia? Foi a economia? Foram as ideologias? A verdade é que a resposta que a gente encontra depende muito, mas muito mesmo, da lente que se usa para olhar o passado. E é exatamente o que a gente vai fazer usando duas lentes bem distintas. É bem por aí. A gente vai analisar esses eventos por dois grandes ângulos. De um lado, a perspectiva marxista, que vai colocar todo o foco na economia e na luta de classes. Do outro, a perspectiva conservadora, que dá muito mais peso para a cultura, para a ideia de nação e para a ordem tradicional. Então tá, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pela chamada Grande Guerra, né? Aquele conflito que, ironicamente, deveria acabar com todas as guerras. Como é que cada uma dessas visões explica o começo e o fim dela? Olha, as diferenças já aparecem aqui e são gigantescas. Aqui a divergência já fica escancarada. A visão marxista vai direto na economia. Para ela, a guerra foi uma consequência quase que inevitável da disputa capitalista por novos mercados e colônias. Já a visão conservadora joga o foco na política e na cultura. O problema ali teria sido o nacionalismo exagerado, as alianças militares que engessaram tudo e o colapso da antiga ordem europeia. Ou seja, é basicamente uma disputa entre dinheiro e identidade. E claro, essa diferença na causa muda totalmente o jeito de enxergar a guerra. Para uns, era uma guerra de classes, como uma fantasia de guerra entre nações, sabe? Trabalhadores morrendo para garantir o lucro da elite. Para outros, foi uma tragédia da civilização, quase um suicídio da Europa, onde nações que eram praticamente irmãs se destruíram mutuamente. E o mais curioso é quando a guerra acaba. Olha só, os dois lados criticam o Tratado de Versalhes, mas por razões completamente diferentes. Na crítica marxista, o tratado é visto como a vitória de um bloco capitalista sobre o outro, o que só plantou a semente da próxima guerra, ainda dentro dessa lógica econômica. Já a crítica conservadora foca na humilhação imposta à Alemanha. Diz que a punição foi tão pesada que quebrou o equilíbrio de poder e feriu o orgulho nacional alemão, tornando um novo conflito quase certo. Ok, vamos avançar um pouquinho no tempo para ver como essa mesma lógica se aplica à Segunda Guerra Mundial. E aqui, a coisa fica ainda mais complexa, porque entram em cena novas ideologias totalitárias. E, de novo, a gente vê as raízes do conflito sendo interpretadas de formas bem opostas. A análise marxista liga tudo à crise de 1929. O fascismo, nessa visão, seria uma reação violenta do capitalismo com medo para esmagar a ameaça socialista. Já a visão conservadora tira o foco da economia e coloca nas ideias. A guerra teria nascido de uma crise moral e política, que abriu as portas para ideologias totalitárias como o nazismo e o comunismo. Isso nos leva a uma pergunta central. Afinal, o que foi o nazismo? Para a análise marxista, ele era, na sua essência, o capitalismo em sua forma mais extrema e autoritária, uma ditadura a serviço do grande capital para controlar os trabalhadores. Já na interpretação conservadora, o nazismo é visto como um fenômeno revolucionário por si só, uma ideologia totalitária que queria destruir a ordem liberal, a tradição cristã e colocar o Estado como um Deus todo-poderoso acima de tudo e de todos. A diferença de peso que cada um dá para a economia fica muito clara aqui. Para a perspectiva marxista, economia não é só um fator importante, ela é o fator central. Tudo, absolutamente tudo, se explica pela lógica da competição capitalista. Agora, na visão conservadora, a economia importa? Claro que sim, mas ela é coadjuvante. O que move a história de verdade são as ideias, a cultura, a moral e as decisões políticas. E a religião? Onde é que ela entra nessa história toda? Bem, na análise marxista, ela geralmente é vista como algo secundário, um reflexo das condições econômicas. Já para a visão conservadora, a religião, principalmente o cristianismo, é um pilar da civilização europeia. Então o declínio da fé é visto como parte da crise moral que deixou o caminho livre para ideologias desumanas e totalitárias. E finalmente o desfecho da guerra. Pela lente marxista, o que aconteceu foi um grande rearranjo do poder capitalista mundial, com os Estados Unidos se consolidando como a grande potência. Simples assim. Já na interpretação conservadora, a vitória sobre o nazifascismo não foi o fim da história, foi o começo de um novo capítulo. A Guerra Fria, a grande batalha ideológica entre a liberdade do Ocidente e o totalitarismo comunista da União Soviética.
Bom, a gente viu que as interpretações dos fatos são muito diferentes. Mas isso acontece porque elas partem de ideias filosóficas totalmente distintas sobre como a história funciona. Então, para entender de verdade a divergência, a gente precisa olhar para o que cada visão considera ser o motor da história. Para o marxismo, não tem mistério. O motor da história é a economia. São as relações de produção e a eterna luta de classes, entre a burguesia e o proletariado, por exemplo, que movem tudo, das leis à cultura e, claro, as guerras. Agora, para a visão conservadora, o motor é outro, completamente diferente. A história aqui é moldada por forças como a cultura, as tradições de um povo, a identidade nacional e os valores morais. As guerras, nesse caso, não são reflexo da economia, mas sim rupturas profundas nessa ordem cultural. Então, para a gente amarrar as ideias, temos duas conclusões bem gerais. Para a visão marxista, as guerras mundiais não foram acidentes, foram sintomas de um problema estrutural do sistema capitalista. E para a visão conservadora, elas foram conflitos de civilização, de identidade, causados por ideologias radicais que botaram em risco a ordem tradicional. Agora, antes da gente terminar, tem um ponto que é fundamental para a gente não simplificar demais as coisas. É muito importante entender que marxismo e conservadorismo não são blocos de concreto, com todo mundo pensando igual. Na verdade, eles são como grandes guarda-chuvas, que abrigam muitas correntes e debates diferentes debaixo deles. Só para dar um exemplo, dentro do conservadorismo, existe muito debate entre liberais clássicos, tradicionalistas, nacionalistas. A mesma coisa acontece no marxismo. Existem os mais ortodoxos e existem correntes que focam muito mais em cultura, como as inspiradas em Gramsci ou na Escola de Frankfurt. O que a gente fez aqui foi pegar os eixos centrais que unem essas grandes famílias de pensamento. No final das contas, o que fica é uma reflexão, eu acho, muito poderosa. A história não é só uma lista de coisas que aconteceram. É a narrativa que a gente constrói sobre o que aconteceu. E como a gente viu, a lente que escolhemos não apenas dá uma cor diferente aos fatos, ela pode pintar um quadro completamente novo. Então a pergunta final não é só sobre o passado, mas sobre como a gente decide enxergá-lo hoje.